Fala aí, rapaziada, beleza? O Bragantino acertou a contratação de Lincoln para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo que eu vou te explicar tudo sobre o novo reforço do Massa Bruta. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Lincoln é um meia de 25 anos, revelado nas categorias de base do Grêmio. Sempre foi considerado uma grande promessa. Não à toa teve convocações para a seleção brasileira de base, foi campeão sul-americano sub-17 em 2015 com a seleção, esteve inclusive nesse mesmo ano na lista dos 50 principais atletas jovens mais promissores do mundo pelo jornal The Guardian, em 2015. Então havia muita expectativa em relação ao futebol do Lincoln aí no profissional, né? Só que na equipe principal do Grêmio ele nunca foi um titular indiscutível. Apesar de ter recebido oportunidades, principalmente em 2015, em 2016, o atleta nunca assumiu o posto de titular da equipe principal do Tricolor, o que fez ele se aventurar ao futebol europeu. Num primeiro momento foi emprestado a uma equipe turca, né? Teve uma breve passagem por lá e uma breve, mais breve ainda no América Mineiro, onde fez apenas 3 partidas. Ele só foi se destacar de fato quando foi vendido do Grêmio ao Santa Clara de Portugal. Por lá, se não o melhor, um dos melhores, eu consigo considerar que foi o melhor momento da carreira do Lincoln atuando no futebol português. Foram 3 temporadas pelo Santa Clara. Na primeira temporada, ele conseguiu ficar, junto com a equipe, em 9º do Campeonato Português. Na segunda, o Santa Clara terminou aquele campeonato na 6ª colocação. E na sua última, a terceira temporada, a equipe portuguesa ficou em 7º por lá. Inclusive, nessa última temporada, o Lincoln, junto com o Santa Clara, chegaram até a semifinal da Taça da Liga de Portugal, que é um torneio que não tem aqui no futebol brasileiro, Lá tem o Campeonato Português, a Taça de Portugal e a Taça da Liga, O Santa Clara acabou sendo eliminado aí na semifinal pro Sporting, que posteriormente foi o vencedor dessa competição. Destaque coletivo e individual do Lincoln, que fez ele ser vendido ao Fenerbahçe da Turquia. Na sua primeira temporada ele foi peça importantíssima no time do Jorge Jesus, que treinou o Flamengo aqui no futebol brasileiro. Inclusive, mudando um pouquinho o Lincoln de posição, já vou comentar um pouquinho mais pra frente. Só que nessa reta final dessa mesma temporada, já nos últimos meses daquela temporada de 2022-2023, o Lincoln teve uma ruptura dos ligamentos do joelho, o que fez com que ele tivesse muita dificuldade para retornar, para novamente ganhar oportunidades. Inclusive o Fenerbahçe trocou de comando, o Jorge Jesus saiu, mas mesmo assim o Lincoln teve muita dificuldade de fato para conseguir atuar, tanto que na atual temporada de 2023-2024 ele fez apenas uma partida. E agora chega por empréstimo ao Red Bull Bragantino até o fim de 2024. Se lembra o que eu falei que o Jorge Jesus mudou um pouquinho a posição do Lincoln? Preste muito bem atenção. Naturalmente, por origem, ele é um camisa 10 e atuou a maior parte da sua carreira nessa posição. Ele já jogou também como um segundo volante, ao lado de um outro meio-campista, tendo um pouco mais de responsabilidade defensiva, mas com o Jorge Jesus, o Lincoln jogou em alguns momentos como um ala, aberto pelo lado esquerdo, com uma sustentação com 3 zagueiros por trás, ele tendo bastante liberdade para chegar ao ataque, e também como um lateral esquerdo de fato, com linha de 4 defensiva, com 2 zagueiros e 2 laterais, ele foi o lateral esquerdo da equipe do Fenerbahçe da Turquia. Inclusive, o mapa de calor do atleta no Campeonato Turco de 2022-2023, foi quando ele foi bem com o Jorge Jesus, exemplifica, comprova bastante isso, como está muito povoado nessa linha lateral pelo lado esquerdo, como o Lincoln atuou muito mais por essa região. E aproveitando o gancho que eu citei do Campeonato Turco, o Lincoln foi o líder em assistências do Fenerbahçe no Campeonato Turco nessa mesma temporada. Destaque também para a quantidade de passes decisivos, número bom, e também na taxa de assertividade no cruzamento.
32% é um número muito, mas muito bom aí na taxa de assertividade nos cruzamentos, principalmente para um atleta que é um meia de fato e não um lateral esquerdo de origem. Outros números, outros dados que eu queria destacar, o Lincoln foi o terceiro meia com mais grandes chances criadas no Campeonato Turco desta temporada. Destacando também que ele não terminou, né, a temporada, ele teve uma lesão, como a gente já citou, na reta final deste torneio, tá? O Lincoln, cara, assim, pra gente entrar nessa questão de como ele atua, de como ele joga, de como ele se comporta em campo, eu acho um atleta brilhante tecnicamente, cara, muito, mas muito técnico, tem um passe muito bom, tem um cruzamento muito bom, como a gente já citou, tem uma finalização boa de média e longa distância, é o cara das bolas paradas, consegue constantemente deixar um companheiro na cara do gol. Aos amigos saudosistas que gostam e que curtem acompanhar pelo menos a moda antiga, aquele meia esquerda, né? O Lincoln se parece bastante, principalmente pelos comportamentos e pela posição que ele atua em campo, né? É um atleta de muita qualidade que pode atuar entre as linhas de marcação dos adversários, mas também atrás do bloco, também construindo de frente para o jogo. Pode fazer essas duas funções e pode atuar aberto também, como a gente já explicou ao longo do vídeo, que ele já fez essa função. É um atleta realmente de muita, mas muita qualidade, velho. Tecnicamente ele é brilhante. Em muitos momentos a gente pode questionar a questão da intensidade dele, ou a questão sem bola do Lincoln, que em muitos momentos as pessoas podem questionar, podem criticar, dizendo que ele não ajuda na questão defensiva. Enfim, não dá para também você ter tudo, né? Dificilmente você ter um atleta tão técnico, com tanta qualidade, ele te ajudar tanto na questão defensiva, né? Você ganha aqui e perde ali, o futebol é um cobertor curto, tá? Mas saiba que o Bragantino tá tendo uma aquisição de jogador excepcional, cara. Muita qualidade técnica, brilhante tecnicamente de fato. Agora, o grande problema, o grande ponto que a gente tem que destacar, que a gente tem que bater na tecla, é que assim, eu não sei como é que ele tá fisicamente, cara. Acho que ninguém consegue avaliar, só os próprios médicos, né? Ele vai passar por exames médicos, só a gente ver em campo como é que ele vai se comportar, porque desde que ele se lesionou, desde que ele teve essa ruptura dos ligamentos do joelho, ele atuou uma partida só, cara, né? Então teve muita dificuldade para retornar, para jogar, para ter sequência. Então eu não sei em qual estado físico ele chega ao Red Bull Bragantino, tá? Então é difícil a gente fazer uma avaliação com relação a isso. Se ele estiver bem, se ele estiver 100%, se ele conseguir retornar aos gramados e conseguir apresentar o seu futebol, eu acho que ele tem tudo para ajudar e para ser, se não o principal, um dos principais nomes do Bragantino nessa temporada de 2024. A gente sabe, obviamente, que o Lucas Evangelista é um grande atleta, é muito, mas muito bom jogador e vem apresentando nas últimas temporadas pelo Bragantino. O Matheus Fernandes, que é uma posição diferente, né, mais um volante, também é um grande jogador e jogou muito no Brasileiro do ano passado. O próprio Jadson também foi importante. Mas assim, eu acho que o Lincoln, se ele estiver bem, mais uma vez frisando, sublinhando isso, eu acho que ele chega para ser titular. E aí, independente se ele vai fazer a função do Lucas, se ele vai atuar ao lado do Lucas, eu, particularmente, obviamente, eu não sou o Caixinha, né? E tenho menos conhecimento que o Caixinha sobre futebol e coloca muito menos aí. Só que assim, se eu fosse treinador do Bragantino, eu colocaria o Lincoln para atuar ao lado do Lucas. Ah, mas Vini, quem é que marca nesse time? O Lucas, em muitos momentos, joga como um segundo volante, inclusive sem ter o Lincoln no elenco. Então acho que ele pode ter mais responsabilidade defensiva. E aí pode ser ao lado do Matheus Fernandes, que tem uma pegada na marcação muito grande. Pode ser ao lado do Jadson, que também é um primeiro volante de origem, pode atuar como segundo. Mas assim, eu não descartaria o Lincoln no time titular, porque ele não pode ajudar na questão defensiva, enfim. Eu acho que tem tudo para agregar. E assim, cara, o Bragantino, independente da equipe que ele vai enfrentar, a maior parte dos jogos ele tem a posse, né? Influenciado pelo modelo de jogo do Caixinha, influenciado pelas ideias dele. E o Bragantino propõe o jogo e tem mais paciência e atua mais no campo de ataque. Então o Lincoln naturalmente vai ter mais a posse, naturalmente vai ter menos responsabilidade defensiva. E quando o Bragantino perde essa posse, já pressiona lá na frente para tentar roubar. Então ele vai ter que correr mais para frente do que para trás para tentar roubar essa bola, o que facilitaria ainda mais o seu jogo, tá? Grande jogador, muita qualidade técnica, muito bom atleta, me surpreendeu ele retornando ao futebol brasileiro nesse momento. Possivelmente por essa questão física, né, por essa questão do joelho dele, enfim, difícil a gente fazer uma avaliação.
mas eu achava que ele fosse permanecer por mais um longo período lá no futebol europeu. Baita aquisição do Massa Bruta. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.